Olá, boa noite. Quero agradecer a presença de todos que estão aqui, pessoal que está chegando ao vivo, pessoal que também acompanha a gente pelas gravações, né? Hoje a gente vai ter uma live muito especial com a querida Nádia Barbuglio, que a gente vai falar sobre contação de histórias. Foi pensando realmente em homenagear as crianças, né? Ela tem um trabalho maravilhoso com crianças, através da contação de histórias. E como é dia 12, né, Dia das Crianças, a gente está aqui pensando em homenageá-las de uma forma muito legal e também dar boas dicas para os pais, para eles poderem entender um pouco mais sobre esse universo de como entreter essas crianças. A gente sabe que eu tenho conversado com muitas mães e pais que estão as crianças em casa na quarentena, né? Que ainda não voltaram para a escola, estão tendo as aulas EAD, e a gente percebe que tem bastante gente assim ainda um pouco perdido com relação a como entreter as crianças. Então essa é uma oportunidade muito legal dessa live da gente poder conversar um pouquinho a respeito, né? Eu vou chamar a Nádia aqui. Então, o pessoal que está conosco, que está chegando, o pessoal que vai assistir a gravação depois, então um super beijo, tá? E que a gente possa fazer uma live muito especial aqui. Estou chamando aqui a Nádia. Vamos lá. Boa noite! Oi, tudo Tudo bem? bem, amor? Como é que você está? Tudo bem. Muito feliz em participar. Obrigada pelo convite, viu? Eu que estou muito feliz e honrada de ter você aqui. A Nádia é uma profissional maravilhosa, gente. Ela tem um trabalho lindíssimo, né? É Obrigada. muito grata de você estar aqui conosco, viu? Eu que estou feliz. Muito obrigada. Nádia, se apresenta pra gente. Fala um pouquinho de você, quem é você, o seu trabalho. Então vamos lá. Então eu sou a Nádia, Nádia Barbuglio, sou pedagoga, professora, alfabetizadora e contadora de histórias. Eu sempre gostei muito, muito de atuar e de cantar, né? E dentre todas essas minhas profissões, eu consegui fazer sempre um pouquinho de cada. Você conseguiu linkar todas, né? Eu acho que, na Com verdade, você conseguiu fazer certeza, uma fusão de todas, né? Muito com legal. certeza. Nossa, muito bacana. E como é que você começou a sua carreira como contadora de histórias? Então, na verdade, foi como professora que eu me encantei pelo ato de contar história. Então, Aham. nos livros didáticos, sempre as unidades começam com uma história. E eu Uhum. sempre lia a história e preparava, fazendo vozes, Ai, que contava a delícia. Aham. história. E eu percebia que as crianças se interessavam muito mais quando eu fazia dessa forma. Então, em qualquer disciplina. Então, na matemática tinha história, estava eu lá contando a história. Ai, que legal. E aí eu percebi que esse ato de contar história eu podia até trazer para outros momentos da minha aula. Então eu percebi, por exemplo, que antes de começar a aula e depois que os alunos voltavam do lanche, eles voltavam muito agitados. Então, na chegada, aquela agitação, e Ai, depois do sei. lanche também, né? Aham. E aí eu comecei a pensar, falei, bem, eu acho que eu vou começar a contar uma história. No início da Gente, aula, antes de começar tudo, as crianças entravam, eu já preparava uma pedagogas, música. só fazer um link assim, pedagogas, escutem isso, que eu também sou pedagoga, né? Mas eu trabalho na área hospitalar, né? Mas assim, quem tá em, Uhum, mas já estive em sala de aula, então sei como funciona, como é sim, complexo. Esses momentos são muito complexos, gente. Então, ó, muito, peguem essa muito. dica porque é valiosa, né? É isso mesmo, olha, me ajudou bastante. Então eu preparava uma musiquinha, as crianças chegavam, já ia cantando e falava, olha, hoje eu trouxe este livro aqui para contar essa história para vocês. Aí eles já se ajeitavam, se animavam, nossa, história! E eu começava a contar a história. Só que eu tinha todo um conteúdo a trabalhar, não podia ficar só contando a história, né? Aham, Então, aham. na hora H, eu sempre escolhi um ponto, na hora H eu parava e aí eles, mas você não vai continuar? Eu falei, não, depois do lanche, a hora que vocês voltarem, eu continuo. Depois do intervalo, literalmente, né? A gente volta, né? Isso mesmo. Aí eles voltavam do recreio e já Aham. entravam na sala de aula, já sentavam. Você não vai continuar a história?
Então aí já sentavam, ficavam todos quietos, aí eu continuava, parava mais um pouquinho, olha, amanhã eu começo da onde, né, a gente É tipo recomeça uma onde... novela, né? Foi quase uma Isso, novela, assim, para segurar a cenas atenção dos deles, próximos né? capítulos, Ah, muito isso legal. mesmo. E, então isso foi assim, me ajudando muito, eu fui aprimorando, mas a minha carreira como contadora de história mesmo, ela se deu a partir do momento que eu me aposentei, saí de sala de aula, trabalhei 30 anos dentro Nossa. Parabéns, da guerreira, porque instituição. não é fácil sala de Não, aula, não é. não é fácil. E Não assim, é. tem 3 anos e meio que eu estou aposentada. E aí eu recebi o convite de uma empresa, NutriPlus Alimentação, que oferece merenda para as escolas, né? E eles Uhum. me ofereceram um projeto, se eu não gostaria de contar histórias sobre alimentação saudável nas escolas municipais. Eu me Ai, que encantei com o legal. projeto, me encantei, falei, nossa, se quero, né? E caiu na minha mão, eu fui preparando as histórias e aí começou mesmo, de fato, carreira profissional como contadora de histórias e estou até hoje. Esse ano, logicamente, nós paramos, né, por conta da pandemia, Uhum. mas acredito que, se Deus quiser, o ano que vem a gente volta com esse projeto porque está dando muitos frutos, está sendo muito bom. Nossa, que projeto lindo, né? Eu fico É, imaginando qual a importância desse projeto nas escolas, né? É nossa, está maravilhoso. sendo fantástico. Nossa, eu tive a oportunidade de trabalhar com teatro escola também, mas a gente falava, foi junto com o Instituto Citoc na época, né? E aí a Aham. gente lembra assim como é gostoso estar com eles ali também, né? Como eles se envolvem, né? Muito Sim, sim. bacana a Sim, sim. gente a gente sentindo, né? Mas Nádia, qual que é o segredo para manter essas crianças entretidas durante a história? Vai, porque não, Olha, sempre tem, né? Vamos sempre, combinar que sempre. E sempre assim, tem, eu né? tive alguns Tem um ali. desafios onde Uhum. eu tive assim. Ixi, acho que a Nádia deu uma travadinha, mas ela tá girando aqui, gente. Ela tá voltando. Vamos esperar mais um pouquinho. Tá carregando aqui a página. Eu vou chamá-la novamente, tá bom? Eu vou fechar aqui e chamá-la novamente. Oi, voltou? Oh, Voltou, voltou. desculpa! Imagina, acho, não tem problema. acho que agora vai dar. Acontece. Acho que É essas normal. Ao questões vivo e assim. live é assim mesmo. Mas tá ótimo, Voltou, fica que bom. tranquila. Então, como eu estava dizendo, tem muitos desafios, né? Então, tem momentos onde eu tinha, assim, 300 crianças, 400 crianças dentro de uma quadra, de uma escola, e você tem que entreter e contar a história, né? Então, Uhum. assim, o primeiro segredo que eu fui percebendo é gostar da história que você está contando. É o primeiro Tá. ponto. Porque aí você se delicia com isso, né? Você faz ali com carinho, com amor, você entra na vida dos personagens. Eu falo que eu deixo de ser Uhum. a Nádia e sou a contadora de histórias, esqueço. Porque, Ai, que por incrível que legal. pareça, eu sou tímida. Mas quando eu estou contando história, eu esqueço de tudo. Então, gostar da história que Uhum. você está contando é o primeiro ponto. Segundo ponto importantíssimo é o contato visual. Quando eu começo, antes de começar, que eu estou tendo ali o contato com as crianças, eu olho no olhar de no olhinho de cada criança que está ali. E abro aquele sorriso mais lindo que eu possa ter no momento. Então, é criar este vínculo através do contato visual. Esse é um ponto muito importante. Entonação de voz, né, e a expressão Uhum. corporal. Isso é importante também. Você tem que ter uma dicção muito boa para que as crianças possam te entender, porque senão você também perde Ah, é. a mão ali, né? E um cuidado muito grande com os adereços que a gente usa, porque às vezes a gente fala, eu vou colocar um chapéu, vou colocar aquele anel, aquela roupa colorida,
e chama mais atenção para você do que para a própria história que você está contando. E aí, aí a criança vai desviar totalmente, né? Eles não ficam presta malucos atenção no adereço, né? Chega no final da história, tia, mas adorei o anel que você está usando, e a história mesmo fica, né? Então a gente tem que tomar esses cuidados. Para deixar o foco, né? Não, muito, muito interessante isso, porque as crianças, elas batem o olho mesmo, elas se entretêm, né? E assim, qual que é a principal dificuldade em lidar com criança, Nádia? Você fala assim, nossa, isso é uma dificuldade que eu enfrento. Acho que a maior dificuldade são as interrupções, né, durante a história. Então você está contando a história, você está toda empolgada e de repente a criança começa a querer perguntar, ela começa a querer contar, ela lembra de coisas, né, conforme você vai contando a história, lembra de coisas da vidinha. Não, é que a gente já vai imaginando e vai lembrando de causos, entendeu? Isso. Porque de repente começa uma interação ali num momento que você não era para acontecer, né? Exatamente. Então, essa é uma dificuldade muito grande. Então, eu já, antes de começar a história, já estabeleço regras com eles, né? Então, eu dou esse exemplo mesmo. Eu falei, olha, eu tenho certeza que vocês vão ter muitas coisas para contar para mim, mas vamos deixar para o final da história. Qualquer pergunta ou alguma coisa, eu prometo que eu vou escutar vocês. Então, tem dado certo, né? Eu tenho feito isso e tem dado certo, mas é uma dificuldade grande, a gente tem que ter um jogo de cintura ali. E também, quando você percebe que as crianças não estão muito envolvidas, aí também começa uma conversinha ali, você não está conseguindo entreter ali, aí eu já entro com uma música, você tem que ter o feeling, né? Entra com uma música, ou senão eu começo a pedir a participação deles naquele momento. Olha, mas e se acontecesse isso? Mas e se você fosse continuar essa história? Como é que você continuaria? Então, eu tento trazer de volta para continuar a história. Eu acho que são esses dois pontos, as dificuldades maiores assim que eu tenho para lidar aí com as crianças. Nossa, mas perfeito, né? Muito legal, maravilhoso o jeito que você faz, que você traz a atenção de volta, né? Você incluir, fazer ela interagir, maravilhoso, né? E eu acho que elas devem amar ali. Sim, na hora, eles devem pirar, né? Com certeza, é muito bom. Né? Porque a gente fala que no teatro infantil, né? E no mesmo, eu acredito que na contação de histórias tem que ser de verdade para a criança realmente se envolver, né? Não adianta fazer. Criança não é boba, né? Você tem que fazer de verdade justamente para ela poder sentir aquilo. Né? Ela tem que sentir que você está realmente gostando do que você está fazendo ali, né? Então, aí ela entra e vai. Olha, eu cheguei a contar a história até, tinham bebês assim de 5 meses, 6 meses, 1 ano. E aí, antes de começar a história, aquela choradeira, eu falei, meu Deus, como é que eu vou contar a história agora? Com essas crianças chorando, né? Mas por incrível que pareça, a hora que eu começava a cantar, porque eu sempre inicio a história com uma música, sempre. Então, aí elas já acalmavam, já procuravam ali o olhar, aí a gente já conseguia ter aquele olhar, né, olho no olho, aquele vínculo, e aí a história transcorria sem maiores problemas, né? Nossa, que legal. Nossa, que legal. Muito especial isso, né? Ainda mais com tão pequenos assim. É um desafio tanto, né? Bom, então eu quero agradecer o pessoal que está entrando aqui com a gente, né? E falar para vocês, se vocês quiserem deixar algumas perguntas para a Nádia poder responder, enfim, já podem começar escrevendo, que mais pro finalzinho do programa aqui a gente já faz as perguntas, tira as dúvidas de vocês também, tá bom? E assim, Nádia, como é que os pais, eles podem usar as histórias assim como forma de aprendizagem? Além de entreter, poderem também usar esse momento para transmitir ensinamentos, enfim, como é que os pais podem usar isso? Olha, a narrativa, ela já dá ensinamentos práticos a partir do lúdico. Então, quando você conta uma história, você consegue levar a criança assim para outro universo, né? Que ela constrói e se coloca nesse lugar. Então, talvez você possa, por exemplo, ensinar uma matéria e a criança até esquece. Mas quando você conta ali uma história, a história tem um poder ali de transformar, um poder transformador tão grande
que é capaz de acompanhar ali para o resto da vida. Eu digo isso porque nesses 3 anos aí que eu tenho percorrido pelas escolas, eu passo uma vez no ano em cada escola. No ano seguinte eu volto naquela mesma escola com um novo tema. E é muito engraçado, porque quando eu chego lá, as crianças olham assim, um ano depois, meia hora de contação de história que eu tive ali com eles, muitos deles lembram de mim. E lembram da história que eu contei. Então, aí a gente percebe que realmente aquela história foi divertida, eles se divertiram ali, cantaram, fizeram gestos, sabe? Mas também aprenderam, porque toda a história que eu levo tem sempre o cunho de aprendizado, né? Então, os pais, a gente tem muitos livros que tem sempre um ensinamento para muitas questões, né? Então, assim, questões que às vezes a gente usa no dia a dia. Meu filho tem feito xixi na cama, e como é que eu posso fazer através da história? Então, vamos contar uma história e vai tendo aquele personagem fictício, mas que a criança começa a se identificar e começa a entender, né? Então, eu acho que tem sim como a gente brincar e ao mesmo tempo aprender, com certeza. Ensinar, né? Nossa, com certeza, né? Eu acho que isso que é o mais importante, porque eles são esponjinhas, né, Nádia? Eles vão absorvendo realmente aquilo que a gente vai transmitindo para eles, né? Sim. Nossa, é muito legal. E, Nádia, esse programa começou aqui, esse trabalho, na verdade, começou falando de TPM, né? Eu comecei falando de TPM, várias lives sobre TPM, e a gente acabou expandindo para vários outros assuntos, né? Mas o começo dele foi de TPM, e eu sempre faço uma questão de honrar nossa raiz, nosso começo, né? Com algumas perguntas. Então, você acha que através das histórias, a gente tem como explicar para as crianças o que é TPM? Porque eu vejo das mães muita dificuldade de como falar para o filho o que eu estou sentindo. Como eu lido, que a mamãe tá irritada, mas que não é com você, que está passando por uma série de coisas, né? Tem como a história ajudar nesse momento dessa explicação? Sim, com certeza. É como eu estava falando, a história, ela consegue, assim, para N situações, né? Então, se buscar, eu acho que o Google ele traz, né? Se você começar a pesquisar ali, ele traz muita literatura com esse tema. Inclusive, eu fui até pesquisar alguma coisa, nunca fiz uma contação de histórias com esse tema, né? Mas tem, por exemplo, O Corpo das Garotas, de Jairo Bauer, conta, ele tem ali uma linguagem legal. Eu acho que as mães podem até procurar ler essa história, ler o livro e, de repente, dentro daquilo, fazer uma adaptação. Porque vai muito da faixa etária da criança, então você tem que tomar cuidado com o vocabulário que você vai usar, explicar e conversar aquilo que realmente a criança está precisando saber no momento e não expandir, né, muito o assunto. Eu acho que a gente tem que ter esse meio termo. Tem um outro livro também que chama E Agora? TPM, culpada ou inocente? Da Sandra Siqueira. É uma narrativa bem humorada, sabe? Ela conta, assim, contratempos vividos pela protagonista, Soraya. Então, ela vê o seu dia a dia atormentado justamente pela tempestade aí emocional causada pela TPM. Então, tem muitas essas questões aí com os filhos e como lidar, né? Essa história, esse livro eu acho bem interessante. Então, procurar realmente literaturas que possam auxiliar e adaptar, contar mais no nível ali, né? Eu acho que dá para fazer um trabalho bem legal. E realmente, principalmente as mães ali, né? Porque às vezes a gente sai, né? Nossa, mãe, mas como você tá nervosa? Nossa, mãe, como você tá chata, né? O que aconteceu, mãe, né? Você não é assim, de repente você ficou assim, né? E tem como a gente trabalhar, com certeza. Nossa, isso é muito legal e é muito importante, porque
eu acho que para nós mulheres, às vezes é um momento tão delicado, né, que a gente passa ali todo o ciclo, né, e quem tem Aham. filhos às vezes acaba sofrendo em dobro porque não consegue explicar, não consegue entender. E eu acho que essas Sim. dicas que você trouxe são, nossa, são maravilhosas, Nádia, eu amei, Ah, assim, com que certeza. bom. Espero que. O pessoal anotem que a gente possa, né, levar e tá, as professoras até mesmo fazer algum trabalho dentro de sala de aula com os alunos, porque é muito importante a gente poder Sim. explicar de uma forma lúdica, né? Eu acho que isso Aham. faz todo sentido para eles, né? Com certeza. E Nádia, que dica que você deixa para os pais? Olha, muitos pais, eles acabam assim não contando a história porque acha que, não tenho qualidade para isso, eu não sei contar história, eu não tenho dom para contar história, né? Mas assim, tem estudos que comprovam que o vínculo entre pais e filhos é estabelecido e fortalecido ali justamente no momento onde se cria situações de amorosidade afetiva. Então, aquele momento onde você senta para contar a história para o seu filho, seja da forma que for, vai marcá-lo para o resto da vida, pode ter certeza. Então, não precisa ser um contador de história, né? Você pode contar histórias de livros, você pode contar histórias da sua própria vida. Você pode contar histórias inventadas, né? Inventar uma história. Eu conversando com a minha filha tem 25 anos, hoje já é uma A mulher, Júlia né? A teve aqui, Júlia. ai, naturóloga maravilhosa, foi um programa excelente junto com ela, Olha, foi eu sou maravilhoso. meia suspeita para falar dela, né? Então, mas conversando com ela me contou um fato que eu até não sabia, ela nunca tinha me contado. Quando ela era pequena, eu sempre dei regras na hora de dormir, ó, até tal hora, TV, tá assistindo desenho, tá, chega, vamos dormir, que amanhã tem escola e tudo mais. Mas muitas vezes ela ia dormir na casa da avó, né? E chegava lá, às vezes, né, não tinha o que fazer, não tinha lá o desenho que gostava de assistir. E ela chegou para minha mãe e falou: ó, vó, conta uma história para mim. E a minha mãe ali, né, uma história que eu vou contar para você? Ah, conta uma história, vó. E Uhum. ela disse que a minha mãe contou a história da Chapeuzinho Vermelho. Acho que foi a história que veio na cabeça dela. E ela contou do jeito dela. Mas a Júlia fala para mim que foi um momento tão importante, tão agradável, que até hoje, Ela tantos lembra. anos depois, ela lembra e lembra com carinho. Então é o que eu falo, a situação que foi criada ali de amorosidade, de afetiva, levou para o resto da vida, né? É o formar vínculos, né? Como é importante Exato, isso. E como na exato. correria do dia a dia acaba se perdendo isso, perdendo o É, e, foco em se e ter vínculos. Né? a gente tem mesmo essa questão da correria, né? Porque às vezes você chega em casa tão cansada, né? Você quer mais botar os Uhum. filhos para dormir muitas vezes e você ir descansar, cuidar de você. Mas eu acho que ali você precisa primeiro criar um ambiente acolhedor e favorável. Então, seja ele na hora de dormir, às vezes está ali na sala, sentado, ó, não vamos assistir esse programa, não. Vem cá que eu vou te contar uma história. Uma história, né, do que eu vivi. Olha, tantas, que nem meu pai conta tantas histórias da vida dele, de quando ele era criança, que eu já escutei tantas vezes e cada vez que ele conta, eu gosto de ouvir, né? Então, Ai, legal. a hora que tá indo para a escola, tá com o filho no carro, né? Um momento ali de troca. Então, eu acho que é procurar um momento que for ideal ali para a família, né? E Uhum. envolver a criança na leitura, a criança que já é alfabetizada, se está lendo um livro, ó, você vai ler uma parte, eu vou ler outra, e vai tendo essa troca. Eu acho que o mais importante é usar as habilidades que tem e estimular mesmo esse vínculo, né? A amorosidade entre os membros da família. Eu acho que isso com certeza vai levar para o resto da vida. Nossa, com certeza. Eu acho que são momentos que vão ficar guardados para sempre mesmo, né? Que as crianças vão se envolvendo naquilo, né? E às vezes a gente, como você falou, a correria do dia a dia, às vezes precisa realmente criar essas oportunidades, né? De fortalecer os laços, de estar junto, porque é realmente muito importante no desenvolvimento, tanto emocional como psicológico das crianças, né? Cria-se um Sim, vínculo muito, muito bonito, né?
Uhum, Bom, com certeza. nossa, Nádia, quero agradecer muito você aqui com a gente, né? Agradecer a todos que estão aqui nos assistindo também. E como é que a gente faz para te encontrar? Como é que a gente te acha para poder falar, tirar dúvidas, mandar perguntas, sugestões, contratar seu trabalho? Como é que a gente pode te encontrar? Olha, pelo Facebook, né? Nádia Uhum. Barbuglio, lá no Messenger me encontra fácil. No Instagram também Aham. eu estou. Enfim, eu tenho feito esse trabalho com a empresa, mas eu tenho isso agora comigo que eu quero continuar cada vez mais, porque eu digo que eu gosto de cantar e encantar as Que lindo. crianças, ou eu fiz um trabalho bem interessante esse ano, que para mim foi uma coisa muito nova, e que eu fui em asilos Ah, contar que as legal. histórias que eu conto para as crianças, como a empresa também fazia esse trabalho nutricional nos asilos, eu fui até lá. E como foi prazeroso, como Ah, foi eu imagino. gostoso essa troca, né? Uhum. Então, eu amo o que eu faço. Então, eu estou aqui Nossa, vai dar disponível para sempre. sentir daqui, né? Nossa, que energia maravilhosa, né? Com certeza. Nossa, muito legal. Nádia, eu sou muito grata, né, por você estar aqui. Que mensagem que você deixaria para as pessoas que estão assistindo a gente? O que que você falaria para elas? Olha, eu acho assim, no momento em que a gente está vivendo agora, né? Eu acho que esse momento é tão difícil, onde as pessoas estão tendo que se isolar, né? Dentro de casa, o convívio social não tem mais, né? Mas eu acho que da gente procurar cada vez mais, são aprendizados que a gente vai tendo. É o momento que a gente está se conhecendo, para quando a gente poder voltar ao novo normal, como todo mundo fala, né? A gente poder realmente criar vínculos. Eu acho que Uhum. ter esse bom relacionamento, essa empatia com as pessoas. Eu acho que hoje em dia está tão difícil a outra pessoa se colocar no lugar, No né, do lugar. outro. A gente não, muitas vezes não se coloca, então olha muito para si e não consegue ver o que o outro está sentindo. Então, ter mais empatia, se colocar mais no lugar do outro e poder viver muito mais feliz. Eu acho que é o que a gente busca, né? Nossa, com certeza, e faz todo sentido mesmo, né? E eu acho que é o melhor exercício que a gente pode aprender nesse momento, né? Que a gente possa usar esse momento para a gente crescer, para a gente evoluir, realmente, Sim, né? sim, com certeza. Nádia, muito obrigada pela sua presença. Estou encantada com o seu trabalho. Que Pessoal, a bom. live ela vai ficar disponível no IGTV, tá? Depois eu Aham, vou subir lá no YouTube também, eu compartilho com você o link para você poder publicar, divulgar para quem você quiser, né? certo. Vocês também, que quem quiser compartilhar, fiquem à vontade de compartilhar esse trabalho lindo da Nádia. E convido a todos também, a quem não conhece ainda o TPM Tempinho para mim, para seguir o Instagram. Eu sempre coloco muitas dicas, vídeos, né? Na próxima terça a gente vai ter um programa especial sobre o Outubro Rosa. Está falando sobre a prevenção ao câncer de mama. Então, quem puder acompanhar também. A gente tem as lives sempre às terças-feiras, às 20h30. Então, é um convite especial para todos, tá bom? E aí o Antônio coloca aqui, parabéns pela live, conteúdo rico, grande contribuição. Com certeza, Antônio, fico Obrigada. satisfeita. Foi muito bom. Eu adorei estar aqui com você. Mais uma vez, obrigada pelo convite. É tão bom a gente poder divulgar esse trabalho tão grandioso, né? Que eu acho que é uma troca, é um carinho, é muito bom. Então, Com agradeço certeza. Eu e que eu vou agradeço. te seguir, porque eu adoro assistir suas lives também. Ah, então vamos lá, né? Pode seguir, a gente vai, né? Vamos trocando informações, é sempre bom compartilhar, né? Tá ótimo. Então, super beijo, Nádia, super beijo para todos que estão nos acompanhando. Fiquem aqui com a gente pelas publicações, enfim, acompanhando o nosso trabalho, tá bom? Super Tá beijo. certo. Beijo, obrigada, até mais. Tchau, tchau. Até.